aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados dele tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, como sempre, nos domingos, nós celebramos a ressurreição de Jesus. E o tema da ressurreição, ele é muito rico, ele é muito variado. Há muitos matizes para nós olharmos, há muitas formas de considerar esse tema. A de hoje, da liturgia desse sexto domingo do tempo comum, eu diria que é o aspecto do paradoxo, que é daquela situação estranha em que nós olhamos e enxergamos coisas diferentes convivendo juntas. Antes de começar, eu quero esclarecer, porque acho que para todos nós, ou pelo menos para a maioria, fica sempre essa distinção, né? ou pelo menos a confusão entre o paradoxo e a contradição. O paradoxo não é contradição. A contradição, ela é a exclusão de alguma coisa. Se algo há, outra coisa não pode haver. Isso é a contradição. O paradoxo não, é o contrário disso. É quando duas coisas aparentemente diferentes podem conviver. Exemplos são a melhor coisa. No caso da contradição é assim. Todos nós, num geral pelo menos, achamos que o contraditório do amor é o ódio, mas isso não é verdadeiro. O contraditório do amor é a indiferença. Se alguém ama, não pode ser indiferente. Se alguém é indiferente, não ama. Percebe? Isso é contradição. Não tem jeito delas se casarem. Não é possível que alguém ama e seja indiferente ao outro. E o contrário também. Não é possível que alguém seja indiferente e diga, eu amo. Isso é contradição. Paradoxo não. O paradoxo é um exemplo. Como é que nós, que somos pessoas que pelo menos temos uma índole boa, fazemos o mal? Isso é um paradoxo. É possível. Apesar de ser estranho, mas é possível. Como é que pessoas honestas, uma vez ou outra, dão uma voltinha e fazem uma coisa não tão honesta? Como é que pessoas que prezam pela verdade de vez em quando mentem? Isso é paradoxo. Apesar de ser meio absurdo, pode acontecer. Então nós estamos diante de uma realidade assim. Que realidade é essa? Da morte sai vida. Isso é paradoxo.
A princípio, qualquer um diria, não, da morte não sai nada. Mas o mistério pascal demonstra isso. Da dor, da entrega, da morte de Jesus, vem para nós a vida. E foi assim que São Paulo se dirigiu aos coríntios e, na nossa liturgia, a palavra de Deus vem para todos nós, anunciando esse domingo. Cristo ressuscitou, por isso que a nossa esperança não é vã, de que também nós, ou os nossos parentes, aqueles que amamos, quando morrem, descansam em Cristo. É uma novidade. Por isso que a nossa morte, a morte cristã, ela é bem-aventurada também. Por isso que nós, quando rezamos por aqueles que partiram, lógico, pedimos a Deus que tenha misericórdia, oferecemos o sacrifício da missa para que eles possam ser libertos dos seus pecados e gozar da alegria do céu. Mas ela é bem-aventurada, no sentido de que ela não é uma morte de foi para o abandono total, foi para dizimou, acabou tudo. Não, ela é vista como um sono, um estágio onde nós participamos de um modo novo da vida em Deus. Aqui volto a essa ideia. Isso é uma coisa que antes não se fazia sentido nenhum falar. E somente com o olhar da fé é que nós podemos ver assim. É nesse sentido que Jesus, que é Deus feito homem, vem viver entre nós, que é outro paradoxo, como é que Deus pode ser Deus e divino e humano, e ele é divino e humano, e ele vem fazer um anúncio que era muito diferente e ao mesmo tempo muito comum da própria revelação bíblica. Por que digo que, de novo aqui o paradoxo, é muito diferente e muito novo? Onde existe uma diferença aqui? Na primeira bem-aventurança. Ela é diferente de tudo que já se tinha ouvido. Israel nunca tinha ouvido uma palavra como essa, que uma pessoa pobre é feliz. Isso não. Isso em nenhum momento, mesmo no Antigo Testamento, não havia. Porque para o judeu, feliz é quem tem família numerosa, muitos bens e vida longa. Esses são os critérios de bênção, de felicidade para o povo de Israel. De repente, Jesus diz que alguém que não tem muitos bens é alguém bem-aventurado, é alguém feliz. Isso é novidade. Fora isso, todo o resto Israel já conhecia. Interessante? Exemplos. Eu gosto de falar lembrando a nossa memória, refrescando a memória. Jesus falou, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Nós lembramos daquele episódio da viúva de Sarepta. Era ela e o filho, e ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo, que só dava para fazer mais um pão. Mas quando o profeta Elias visita a casa daquela mulher, ele pede, faz pão para mim, ela diz, pela vida do Senhor, não posso. Porque se eu fizer para o Senhor, eu e meu filho já morremos de fome antes do tempo ainda. Se nós fizermos, a gente ainda come mais uma vez e aí vai ter que esperar a morte. Mas a presença de Deus pelo profeta Elias faz o quê? Faz o pão, porque não vai faltar farinha e nem óleo. Ela, obediente a Deus, faz o pão e não falta durante todo aquele tempo sem chuva, farinha e óleo na casa daquela mulher. Ou seja, Israel já conhecia. Felizes aqueles que, passando fome, confiam em Deus, obedecem a Deus, serão saciados. Depois ele diz, vocês que choram, são felizes também. E por quê? E aí lembrando, quais cenas do Evangelho? 2 pelo menos. A viúva de Naim, que vai enterrar o filho, e Marta e Maria chorando seu irmão Lázaro. Choram, mas confiam em Deus. Mas deixam Jesus entrar na história. Felizes são aqueles que passam pelas dores, mas deixam Jesus entrar na sua história. E o contrário todo, os ais de vós, também são conhecidos. Jesus fala, ai de vós ricos, porque vocês já têm a sua consolação. Lembramos da parábola de Jesus, que tinha aquele homem rico e à porta dele ficava Lázaro. O que adiantou tudo aquilo que aquele homem tinha, se ele não era capaz de se compadecer, de ajudar o outro? A sua riqueza não foi com ele quando ele morreu. Ele não foi para o seio de Abraão, e ele não tinha mais a sua riqueza para consolá-lo. Então, infeliz dessa pessoa. Depois, ai de vós que agora tendes fartura. E aí a gente lembra aqui do filho pródigo, que tinha tudo em casa, e que ainda levou parte da herança, e achou que estava bem. Agora eu tenho tudo, e saiu gastando. E o que aconteceu? Foi parar num chiqueiro, e nem a comida que os porcos comiam ele tinha. Ai de vós. Por quê? Porque contou com a riqueza, achava que aquilo era bom, que era o suficiente. E ainda
Ai de vós que agora rides. Eu lembro aqui daquele rei Baltazar, aquele rei profano, que recolheu inclusive as taças da casa de Deus e levou para o seu banquete. Feliz da vida lá, bebendo com toda a corte, de repente tem aquela visão de dedos de mão humana escrevendo sobre a parede, e o que está escrito ali? A sentença de morte e ele ser destronado. Ai de vós, confiando em si mesmo, na sua festa, na sua alegria. E, naturalmente, as outras duas bem-aventuranças e ais, que são aqueles de quem persegue e daqueles que são elogiados. Também é a mesma linha, Israel já conhecia. A questão é a seguinte: existe aqui uma pedra de tropeço. Se nós lemos o texto como ele está e ficamos com essa ideia, ou nós vamos entender simplesmente a linha do texto e não vamos crescer, ou então nós não vamos entender coisa nenhuma, vamos aceitar porque está ali, mas não vamos colocar isso em prática. A verdade é que nosso Senhor não está preocupado se alguém é rico ou se é pobre, se alguém passa fome ou não, num sentido, me entendam, não é que claro que ele se preocupa, mas eu quero dizer que não é isso que faz a diferença. Um pobre não é bem-aventurado porque não tem dinheiro. Alguém não é bem-aventurado porque passa fome, isso é loucura. Mas qual é a diferença aqui? A primeira leitura, ela é a chave para entender isso. Quem é bem-aventurado é aquele que passa, seja pelo que for, pelas coisas boas ou pelas coisas difíceis, mas que coloca a sua vida nas mãos de Deus. Esse é o bem-aventurado, sempre. Então, o bem-aventurado não é o pobre por ser pobre, é aquela pessoa que, sendo pobre, se confia em Deus. Coloca a sua vida nas mãos dele, diz: Senhor, eu sozinho não consigo fazer, tem misericórdia de mim. Agora, em igual proporção, um rico pode ser bem-aventurado se ele não se gaba da sua riqueza, se ele sabe compartilhar, se ele reconhece que tudo o que ele tem é dom de Deus e se torna generoso por isso e não segura em si mesmo. E não confia na sua riqueza, porque é interessante que quando pensa em rico, nós ouvindo a palavra rico, acredito que ninguém aqui se defina como rico, né? Porém, quer ver um perigo só, da riqueza ou até do pecado da avareza? Não, eu tenho que, quem sabe o dia de amanhã, né? Tem que ser prudente. Só que aí fica tão preso a isso que às vezes não ajuda alguém, que às vezes não faz alguma coisa porque tem que saber Deus o que vai acontecer. Repito, não é para ser inconsequente, mas quantas vezes nós, em nome de uma boa lucidez, vamos segurando e vamos ficando apegados sem perceber. Quem é esse? É alguém que está confiando na riqueza. É lógico, repito, não é para ser inconsequente. Não, então pode gastar à toa. Não. É bom que sejamos prudentes, mas que nós também entendamos que Deus comanda a vida, que Deus é aquele que governa. Exemplos concretos da vida. Quer ver um exemplo de ai de vós? Sem julgar a pessoa, julgando a atitude. Há um tempo atrás, quando o Brasil chegou num dos abismos grandes de economia, houve na Barra da Tijuca um homem que matou a sua família e se matou, porque quando ele percebeu que ele já não tinha mais recursos, ele pensou: eu não posso fazer mais nada. Percebe a coisa? Ele não pode fazer. Ele não conseguiu pensar minimamente: vou rezar pelo menos e pedir: meu Deus, me salva. E aí ele resolveu do jeito dele. Que triste, né? Tirar a sua vida e tirar a vida da sua família. Percebe? Sem julgar a pessoa, mas a atitude. Ai de vós, estava confiando em você mesmo, contando consigo. Nós não somos bons a esse ponto. Um outro exemplo de ai de vós, fiquei tão triste naquilo, no ano de 2016, Olimpíadas do Rio de Janeiro, eu assistindo alguma competição, aí de repente o repórter lá dizia assim: a atleta fulana que está competindo agora, ela vai voltar para o país dela e ela já tem o dia da eutanásia marcada, porque ela tinha uma doença degenerativa. Então ela tinha dito: deixa eu viver enquanto eu posso, quando eu de fato ficar pior, tira a minha vida. Contando consigo, pensando enquanto ela dá conta, quer dizer, ela determina o final. Percebe que esse é o drama aqui? Não é se tem, se não tem, se pode, se não pode, é o quanto nós esperamos de Deus ou o quanto nós esperamos em nós. Infeliz é aquele, por exemplo, eu dizia já nas outras missas, repito aqui, seja eu como sacerdote, seja vocês como pais de família, que amam, que cuidam dos filhos, que zelam por eles, que ensinam,
E aí, de repente, num dia que os filhos faltam ou não dão atenção, que é uma coisa triste, né? Quando uma pessoa idosa fica abandonada, quando ninguém olha por ela, é terrível e é injusto. Mas se a pessoa fez tudo o que fez esperando isso, ai de vós. Entende a coisa aqui? Não é que não possa ter, tem direito, tem que os filhos cuidem, que amparem, que estejam presentes. Mas se essa é a expectativa, imagina, se eu coloco na minha missão sacerdotal a esperança só que todo mundo goste de mim, me ache legal, me procure, eu estou errado. Não é esse o objetivo. Isso tudo faz parte e é bom, mas não é o objetivo. Então é o que Jesus está chamando a atenção. Em qualquer situação da vida, se nós confiamos em nós, se nós confiamos nas coisas que são dessa estrutura humana que acaba, nós estamos perdidos. Então, da mesma maneira como Jesus chamou a atenção para o ai de vós, para quem tem muito, porque é quem tem o maior risco de se perder, não é? Na minha vida está tudo certo, está tudo bem, todo mundo está saudável, a gente está bem, ótimo, e aí eu esqueço de Deus, é mais fácil. Por outro lado, quem também passa pelas dores, a mesma coisa. Se ele diz bem-aventurados os pobres, é aquele que sabe colocar a sua vida na mão de Deus, porque também há o pobre que, porque é pobre, resolve o seu problema do seu jeito, e esse não pode ser bem-aventurado, tirando a vida dos outros para ter alguma coisa, roubando alguém, sendo injusto. Esse é bem-aventurado? Claro que não. Se alguém passa fome, é triste que passe fome. Agora, isso justifica, não estou dizendo cada situação é uma, mas justifica então que eu te ameace para que eu tenha algo? Percebe? Senão Jesus estaria fazendo uma revolução muito louca, e não é isso que ele está propondo. O que ele propõe é que nós, seja em cada momento da vida, que nós aprendamos quem é o único que pode nos dar o verdadeiro sustento. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas desamparadas, que são bem-aventuradas porque elas colocaram a sua história na mão de Deus. Ana, a mãe de Samuel, era estéril, ela não podia dar à luz, ela não tinha como resolver. Ela vai ao templo e chora diante de Deus. Ela pede que Deus olhe para a humilhação dela. Ela pede que Deus resolva aquilo que ela não pode, sozinha. E Deus olha para a humildade de Ana. E Deus atende ao pedido de Ana e lhe dá um filho. Bem-aventurada Ana. Eu não posso, então eu vou a quem pode. A rainha Esther estava impotente dentro do palácio, vendo seu povo ameaçado de morte. E ela ainda dizia assim, mas eu não posso fazer nada. O tio dela lembrou, olha, não pensa que você dentro do palácio está salva não, porque você é do povo hebreu. Se vão matar a gente, vão chegar a você também. E quem sabe, essa fala do tio de Esther para mim é maravilhosa, quem sabe não foi justamente para nos salvar nesse momento que Deus quis você aí no palácio como rainha. O que ela faz? Resolve a história? Ela até resolve depois. Primeira coisa, ela fala, peçam que o povo ore por mim e jejue. Eu vou fazer o mesmo. Ela coloca saco, ela deita sobre cinza e ela suplica a Deus. Meu Deus, me dá força, porque eu sozinha não posso resolver. Eu preciso de você. É uma rainha cheia de riqueza e de joias, bem-aventurada, porque ela reconheceu a sua pobreza. Eu não posso. Se eu chegar no vestíbulo do rei sem ser chamada, a minha cabeça pode ser cortada. Mas ela pede a quem pode. Os 3 jovens da fornalha eram só fiéis a Deus, só isso. E o que acontece com eles? Por causa da fidelidade a Deus, agora vão ser jogados na fornalha. O que eles fazem? Senhor, tem misericórdia de nós, se o Senhor quiser levar a nossa vida, leva. Mas se não, vem o nosso socorro. Bem-aventurados. Aprendamos, meus irmãos, com esses exemplos da Bíblia. Deixemos Deus ser o Deus da nossa história. Se estamos bem e se estamos felizes, que nós agradeçamos a Ele. Não confiamos, fui eu, né? Eu que sou bom. Foi Ele. Se nós estamos tristes, sofrendo, Senhor, misericórdia, eu sozinho não vou dar conta de resolver, preciso de Ti. E aí aqui termino com uma história muito bonita, muito singela, que me marcou muito, que eu aprendi lendo os livros dos padres do deserto, quando eu estava lá em Vinhedo, no mosteiro. A história conta o seguinte, um homem eremita, viveu a sua vida ali, na luta contra o demônio, na luta contra as tentações, no jejum, no silêncio, na vida dele lá.
Sofreu muito, mas venceu as tentações pela graça de Deus, claro. No seu leito de morte, conta a história que o demônio veio visitá-lo. Porque o demônio, ele vem até o final, né? Ele fala, ainda tem chance, eu vou lá. Só que o demônio sabia que ele não ia se deixar vencer por qualquer tentação. Então, o demônio falou, vou dar a minha cartada mais difícil, mais dura. Chegou perto dele e falou assim, meu amigo, você é forte mesmo, hein? Você me venceu. Vejam, no último instante de vida, o demônio tentando arrebatar uma alma por causa da soberba. Que tentação, né? Já pensou? Ele mesmo olhar e falar, realmente, né? Eu venci o demônio. Qual foi a fala dele? Não, eu nunca teria conseguido. Foi Deus. Quem sou eu? Eu não sou capaz de te vencer. Se eu consigo vencer as tentações, é porque Deus me sustenta. E morreu em paz, na humildade. Percebam que história bonita. É isso. Teve vitória na vida? Que bom, mas foi Deus. Teve sucesso? Conseguiu uma coisa? Ótimo, foi Ele. E quando está na dificuldade, a quem você vai recorrer? A mim? A outra pessoa? Claro, é bom ter alguém que ajude, mas em primeiro lugar, a Deus. Confiemos no Senhor, e aí aquilo que nós cantamos no refrão do Salmo vai ser o nosso lema. Feliz não é quem tem muito, é quem confia a sua vida a Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,